Bonitinha, vem cá. Você é super poderosa, né? Seu bonitão já entendeu isso. Na verdade, você não precisa fazer muito. Ele já fica de queixo caído quando você age naturalmente. Você faz inúmeras coisas que fogem do padrão feminino, tipo bonequinha, e que fazem de você uma bonitinha ainda mais apaixonante. Os homens gostam mesmo de pensar e lembrar de como vocês conseguem ser tão únicas, tão estranhas, tão malucas, no bom sentido, claro. E se você pudesse ser alguém que não uma mulher, não seria um homem, seria um ET. Por isso, nós vamos falar em alto e bom tom. Ela é de outro mundo. E para trocarmos experiências e, claro, divagarmos sobre essas bonitinhas extraterrestres, eu convido o ator Leonardo Migiorin, que aqui está com a gente. Olá, olá. E o autor e diretor Alexandre Reineck. Boa noite, dupla de dois. Tudo bem? Vou começar a falar com o Léo. Nós estamos falando aqui no intervalo. Nós conversamos sobre esse texto que eu acho primoroso, provocador. A primeira vez que eu vi ainda com o Paulo Otran, eu saí, e com o Everton de Castro, saí incomodado, falei para eles, é um texto maravilhoso, acho que vale a pena esse espetáculo. Bom, antes de mais nada, de conversar com você, Léo, eu quero agradecer, eu sempre faço isso de brincadeira aqui, formalmente. Gostaria de agradecer a Rede Globo de televisão pela liberação do seu astro, o Leonardo, que aqui está conosco. Reticências. Andrezinho, meu brother, amo você mais uma vez. Obrigado, André Dias, meu querido amigo, pela liberação do Léo. Eles estão sempre a favor da divulgação dos nossos espetáculos, né, as nossas peças. Rapaz, André é do mais absoluto bem, Léo. Sabia disso? Ele ele te admira mais do que eu, ele sem não. palavras, né? Não, quem tem amigo importante também não morre pagão, né, André? Beijo, meu irmão. Obrigado mais uma vez, viu, querido? Bom, você está protagonizando o texto de Ecos, e que foi a nossa dica de fim de semana. Vi a entrevista com vocês dois, e eu vou dar a minha opinião. Eu acho esse texto muito denso e, por isso mesmo, muito difícil. Aquele teu monólogo ali é uma coisa de uma contundência. Socorro! Fala desse texto, por caridade. Que bacana ouvir um pouquinho da sua opinião sobre o texto, né, da sensação que ficou para você. Você contou pra gente aqui que você assistiu, né, com o Paulo Otran, com o Everton de Castro, que fazia o meu papel, enfim, nesse espetáculo Ecos, que eu quero montar há muitos anos, na verdade, desde a escola, sempre me falaram desse espetáculo. E é uma peça, como você falou, densa, um universo psicanalítico, um universo de aprofundamento nas questões humanas, as questões ontológicas, referentes universais a todos nós, né? É um texto que embarca nisso, mas com muita ação, com muito dinamismo, né? O meu querido diretor aqui, Alexandre Reineck, que você vai apresentar daqui a pouco para o nosso telespectador. Enfim, é uma peça muito dinâmica, que tem 1h30 e que durante esse tempo ela se aprofunda nessas questões. A questão do personagem, o Alan, que está internado numa clínica psiquiátrica, porque cegou alguns cavalos no momento em que ele ia transar com a garota do estábulo, a colega dele, de maneira nenhuma ele estava numa tentativa de estupro. Pelo contrário, a menina, ela que toma a frente da ação, né? Porque ele é um cara retraído, ele é um cara tímido, um cara que tem um comportamento dentro do normal, mas retraído, introspectivo. A peça, o que ela faz, né? No momento em que o espectador no teatro encontra esse personagem, ele está internado na clínica, onde ele vai passar por um tratamento psiquiátrico, algumas sessões de investigação mesmo, e essas sessões não se limitam ao contato com o personagem Alan, mas o psiquiatra vai conversar com os pais do Alan, vai fazer visitas em loco, né, visitas em domicílio,
em que, enfim, a gente vai ver um pouco da complexidade desse caso, né? Por que alguém aparentemente normal, de repente, cega alguns cavalos? Essa é a questão da peça e põe em xeque mesmo o conceito de normalidade, de uma maneira muito densa, como você falou. Só que esse dinamismo e o humor que a peça traz também torna um programa, assim, gostoso, divertido, né? Então, assim, as pessoas vão realmente para ver um texto inteligente, interessantíssimo, mas também tem uma experiência prazerosa, uma experiência divertida, que é o que o teatro proporciona, né? Eu acho que esse texto promove também uma reflexão muito grande, né? O que você para pensar o tempo todo. Alexandre, eu queria falar com você, porque o texto de Ecos, na verdade, é um grande clássico, é um clássico contemporâneo, foi vencedor do Tony, que é uma laurea de primeiríssima grandeza, quando se fala em espetáculo cênico, né? Foi encenado pela primeira vez na década de 70, acho que foi em 73, 74, né, por aí. Foi adaptado para o cinema também na década de 70, também. Esse foi na década de 77 eu vi. O Richard Burton. Exatamente, eu vi o filme. Ele foi indicado ao Oscar em 3 categorias, enfim. Para que você faça uma adaptação para o paladar do espectador brasileiro, você deve ter sofrido um pouquinho ou não? Olha, sofrer não, mas era um objetivo. Primeiro, assim, até por conta da temática do texto, é um espetáculo que quando ele foi escrito, era no momento da psicanálise entrando na sociedade de uma maneira, e hoje em dia a psicanálise já está enfranhada, ela já está assimilada pela sociedade, né? E o que a gente tentou fazer com essa adaptação? Fazer com que a história fosse contada, que a essência continuasse, mas que não se tornasse um espetáculo enfadonho. Né? E isso é uma coisa que eu sempre busco em todos os espetáculos em que eu monto. Assim, eu faço espetáculo para o público. Né? Então, assim, eu levo em conta muito o que meu avô, que era um grande sábio, falava. O teatro bom é o teatro que você consegue. Existe 2 teatros, o que você diverte e o que você passa uma mensagem. Se você conseguir sintetizar isso num só, é maravilhoso. E eu acho que nessa a gente conseguiu. A gente consegue divertir, porque é impressionante como as pessoas ficam ali estateladas diante daquela história e como ela é contada. E eu acho que como ela é escrita por um grande dramaturgo, o Peter Shaffer, que ele leva essa história de uma maneira que é quase como um suspense, né? Que é contada pelo personagem do Léo em flashback. Então começa ele sendo internado, já tendo feito isso. E aí ele vai, durante o tratamento, a história vai sendo contada até o momento em que ele cega os cavalos. Então por ser é muito bem contado, muito bem escrito, então a gente o espectador é levado a ficar ligado em como essa história, o porquê dessa história, por que esse personagem, esse rapaz matou aqueles pais dele, tudo. Então é uma coisa que é muito né? Bacana de ser vista. O eixo da história, da peça, é essa relação terapêutica, né? Do psiquiatra, que funciona como um terapeuta, com o garoto, assim. Então você vai vendo, é bonito, porque você vai vendo mesmo, primeiro, a visão de ser humano, né? Porque a gente é levado a um determinismo, né? Dizer, o garoto fez isso porque um dia a mãe dele fez aquilo, ou porque um dia aconteceu um trauma na vida dele. Sim, essas coisas influenciam a vida de alguém, mas não é só isso, né? A peça traz uma visão mais multidisciplinar, vamos dizer assim, onde muitas questões influenciam no fato, né? Então, é só conferir, porque até o dia 1º de julho, você vai poder assistir Ecos sextas-feiras, às 21h30, sábados, às 21h e domingos, às 20 horas, no Teatro Folha, um teatro tão impecável, que fica na Avenida Higienópolis 618, lá no Shopping Pátio Higienópolis.
Entendido? Muito bem. Ô, Bonitinha, você que adora dizer que os homens são de Marte, cansei de ouvir isso. Mas cá entre nós, depois desse papo, eu garanto que você vai ter certeza de que desse planeta você não veio.